A ela já assumiu, isso não foi repassado às unidades, né, aos campos. E também um corte na folha superior a 2 milhões. É claro que a folha não é algo que nos preocupa ainda, porque sempre ocorrem aquelas famosas supressões, né, Valdinei? Depois do MIPOG, no final do ano, que eles têm que atender a folha de pessoal. Né? Então é algo que, por enquanto, a gente não tem essa preocupação. Mas é claro que no futuro há sinalizações de que eles podem criar indicadores também para a gestão de pessoas e relacionar isso com a questão de liberação de recursos orçamentários. Pessoal, a nossa folha hoje mensal é 10 milhões de reais. Então o valor que foi ali dá em torno de 20% de um mês. 20%. Sempre tem suplementação mesmo no final do ano. É algo que passa. 10 milhões. 10 milhões de reais. Então, posterior à publicação dos decretos, que vocês conhecem já, da liberação dos duodécimos. Então, nós tivemos a liberação de um duodécimo em janeiro, um dozeavo, e depois a publicação de um segundo decreto informando a liberação nos 3 primeiros meses de três 18avos, ou seja, 2 duodécimos, sendo que em janeiro já tinha sido liberado um, então seria liberado somente mais um duodécimo para os meses de fevereiro e março. Entretanto, não foi necessário chegar até o final de março para a liberação dos limites, porque eles foram liberados no dia 19 de fevereiro, agora com a publicação do decreto 8676. Só que esse decreto ele trouxe grandes problemas para a rede e para nós também. Então, o MEC ele recebeu limites de despesas discricionárias da ordem de 94%. Desses 94%, ou seja, o IPOG já segurou ali 6%. E desses 94%, ele repassou, em média, para o Instituto 72%. Distribuídos 80% de custeio e 40% de capital. Então, pegando o valor da LOA, 16 milhões, por exemplo, da 20RG e 20RL, dava 16 milhões, ele aplicou um corte de 60%, liberando somente 40%. E na folha, de custeio geral a vida mais leve do Tesouro, foi liberado então 80%. Então aqui aparece um quadro apresentando como é que ficou então essa distribuição. Na 112 e na 100, que é da assistência estudantil e aqui de funcionamento, o orçamento total aprovado na LOA, 61,5 milhões, já com aquele corte de 137 mil. Com a aplicação do contingenciamento de 80%, nos restou então 49 milhões. Nós já executamos até o presente momento 8 milhões e 400 aproximadamente, ainda temos um saldo aí de 40 milhões, então 14% de execução. Já de investimento, como eu disse, né, 16 milhões, aplicando então os 60% de corte ou 40% de liberação, nos sobra 6,6 milhões. Foi executado já 19, isso aqui foi um aditivo do campus Capanema em função das obras, já nós utilizamos um pequeno recurso aqui de 18 mil para atender esse aditivo. Então temos um saldo de 6,6. O problema é que do orçamentário nós só tivemos a liberação ainda da 20RG de 3,6 milhões. Isso equivale a 1/3 do valor que a CETEC recebeu. Então os outros 300 milhões a CETEC ainda não definiu, juntamente com o CONIF, FORPLAN, como é que fará essa distribuição. Então pode ser que a gente receba um valor aí da ordem de 7 milhões, 6, de 6 a 8 milhões. Isso vai variar dentro dessa faixa, acreditamos. Além dos 16? Além do 16. Além do 16. 16 é o somatório dos 3,6 da 20RG mais o capital dos campos. Somando dá 16. A questão toda é que nós assumimos no ano passado um compromisso com os ginásios. Né? Então chegou no final do ano, nós apresentamos um resultado final ao professor Hélio,
somando aquele valor também de 600 mil que a CETEC nos passou referente às placas fotovoltaicas para atender 2 campos, né, que a gente já explicou também como é que ocorreu esse procedimento. Então, somando o que sobrou do recurso de custeio, nós fizemos remanejamento para capital e fizemos então empenho nos ginásios. Nossa proposta era empenhar no máximo 3 ou 4 campos, mas o professor Hélio definiu então que fosse feito para todos eles, né, para os 8. Então, isso foi ocorrendo. De tal forma que nós conseguimos empenhar então em 2015 5,4 milhões de reais, como o valor licitado foi 16,7, falta empenhar ainda 11,2. Descontando então 100% do orçamentário de 3,6 que já foi liberado, nos resta ainda 7,6 milhões. Então nós temos aí um impasse, hein? Então a proposta que nós apresentamos ao professor Ezequiel, aos demais pró-reitores, também em consulta ao professor Hélio ontem, nossa proposta seria assegurar dentro desse limite 100% para atender esses 3,6 milhões da 20RG. E a diferença, que dá em torno aí de 2,9 milhões, nós aplicaríamos então aquele mesmo critério que foi adotado o ano passado, quanto da distribuição do TED, para todas as unidades. Ou seja, o campus Jacarezinho fez um planejamento de capital de 100 mil reais. Quanto que esses 100 mil reais equivale dentro daquele total de 16 milhões? Então, proporcionalmente, a gente tem um dado. Esse valor a gente aplica em cima do 2.900 e tem o valor de quanto o campus Jacarezinho teria direito a receber. Sendo feito isso, aqui é o valor que sobrou, né? Esse é o valor final, então, que nós temos como proposta a ser apresentado e liberado de limite a cada unidade. Isso é o primeiro momento, né, em função de todos os problemas que já foram colocados aqui. Então, nós mantivemos aqui o FDI, que é do acervo bibliográfico, pesquisa, extensão e inovação, e as unidades, todas elas, recebendo alguns um pouco mais, outros um pouco menos, em função realmente daquilo que foi planejado no PDO. Né? O professor Hélio tinha como proposta não repassar todo o valor às 8 unidades que receberão os ginásios. Então nós poderíamos pegar esse saldo dessas unidades e distribuir entre os demais. Acho que os outros gostariam, né? Mas em conversa com o professor Ezequiel e com o professor Hélio, nós preferimos então e achamos prudente e tomamos a decisão técnica de tomar o mesmo critério para todos. Até porque os campos também têm planejado, né? Mesmo esses que receberão os ginásios, eles têm planejamento para imobiliário, equipamentos e tudo mais. Né? Então eu entendo que não seria justo da nossa parte tomar essa decisão de forma unilateral, sem consultá-los também. Evandro, só uma situação, quedas não tem mesmo ou não apareceu, leu por algum erro? Alguma coisa? O campus Quedas e a unidade EAD não possuíam recursos de capital na lei orçamentária do PDO, por isso que eles não aparecem na restante. Boa tarde a todos. Aqui é só para quem teve planejamento de capital no dia 1º. Primeiro foi ontem. Foi publicado então essa portaria no dia 1º, portaria 67, que eu já pedi para impressão. Luiz, é essa, Luiz? Cláudia, desculpa. Passa, entrega para cada um para saber. Uma cópia da portaria 67, que ela determina a suspensão imediata de novas contratações, entre elas aquisição de imóveis, locação de imóveis, aquisição e locação de veículos, novas contratações, entre eles estagiários, terceirizados, etc. E também
o contingenciamento de 5 milhões de reais ao MEC de passagem diárias que serão ainda distribuídas a todas as secretarias e, consequentemente, para cada instituição de ensino. A gente não temos essa informação de quanto ainda, né? Mas estimamos aí que a CETEC deve receber um contingenciamento entre 1 e 2 milhões de reais. Isso será passado às 41 unidades. Né? Então a gente deve receber algo abaixo, entre 50 e 100 mil de corte ou contingenciamento, né, de áreas e passagens. De antemão, né, nós vamos ter problemas com relação a contrato, principalmente de apoio operacional e administrativo, porque o contrato 36/2012 está vencendo, né, todo o seu prazo, né, dentro da lei 866 para renovações, então está aberto, né, um objeto, né, para um novo processo licitatório. Então, muito provavelmente, nós vamos ter que fazer uma revisão em todos os postos de todas as unidades de apoio operacional e administrativo para atendimento a essa portaria. Você está falando sério? Só terceirizadas? Quer dizer que vai ser só feita a revisão desse contrato atual? Será feito novo, então? Não, vai ser feita uma nova licitação Uma nova, dentro desses limites, então. dentro desses limites. Mas se eu resolver...